Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Olha que lugar lindo que eu tô hoje, né? Então busquei, né, mais uma vez um parque para gravar o vídeo, né? Um lugar onde a gente possa ter tranquilidade para falar de espiritualidade. Tem um riacho que passa aqui do lado, não sei se dá para ouvir o som do riacho, espero que dê, tá? E muito legal, assim, pode ver, ó, parece que eu tô nas esferas espirituais, assim. Já fiz minha meditação, já fiz minha oração, tá? E aí o que acontece? Esse vídeo de hoje é um vídeo de estudos, tá? Que vai ser colocado no grupo de estudos da Casa de Amparo Guerreiros da Luz. E o tema desse vídeo, ele se chama Medo e a Mediunidade, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre o medo, sobre mediunidade, a dificuldade de iniciar o caminhar espiritual, principalmente quem tem mediunidade, tá? Então, a gente vai trazer uma visão espiritualista, tá? Não sou o dono da verdade, sempre vou falar isso. Entro na casa de você com muita responsabilidade, digo, não acredite em tudo aquilo que eu estou falando, mas se algo tocar o seu coração, a sua mente, procure pesquisar, procure ir atrás, ter as suas próprias conclusões e experiências. Então vamos lá, por que será que todo médium ele tem medo da mediunidade? Durante esses anos, trabalhando como dirigente espiritual da Casa de Amparo, aonde todos os anos, é impressionante, assim, chega para mim médiums ostensivos e pessoas com uma mediunidade fortíssima, mas todos falam a mesma coisa. Não, tenho medo. Eu não quero mexer com essas coisas. Lembrando, tá, pessoal, que médium todos nós somos, só que em graus diferentes. Tem pessoas que têm uma mediunidade pouca e tem uns que têm uma mediunidade gritante, se chama ostensiva. Resumindo, ele é médio pra caramba, ele é médio pra caralho, ele é muito médium. Então o que acontece, que é uma das coisas que eu percebo nitidamente, assim, é o medo de entrar na mediunidade. Lembrando que mediunidade vem do latim, significa intermediário. O intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. O médium é o que faz o intermédio entre os dois planos, certo? O maior medo que eu vejo desses irmãos com mediunidade é o seguinte, e assim, ó, isso bate muito com aquilo que eu estudo, tá? O medo, ele é um instinto, tá? Ele é uma emoção instintiva. Todo ser humano tem alegria, raiva, medo, todo mundo tem isso aí, você concorda comigo? Só que o grande problema do medo é quando ele nos bloqueia, para que a gente possa dar um passo à frente e nos desenvolvermos como pessoa, na nossa profissão, na nossa vida e na nossa espiritualidade. Aqui é um canal de espiritualidade, onde aqui a gente fala de espiritualismo, ou seja, nós não temos religião, mas a gente sabe que a gente precisa ter as nossas próprias experiências, estudar muito, mas não adianta estudo sem prática. Já falei em outros vídeos, acho que vale muito legal acrescentar aqui também, que eu não gosto de intelectual, não acho legal a pessoa ser intelectual. Intelectual é aquela pessoa que sabe tudo, mas não pratica nada. Eu tenho um amigo assim, que ele é um intelectual de culinária, ele é um chefe, né, segundo ele. Mas um dia, ele estando lá na minha casa, eu falei, tá, então vamos fazer um risoto de aspargos. Não, eu nunca fiz. Então vamos fazer. Ah, mas para te fazer o risoto tem que ser com arroz arbóreo, tem que deixar a água fervendo. Mas peraí, tu sabe fazer? Não, eu estudei tudo como fazer. Tá, mas tu não faz? Não. Cara, eu penso assim, não adianta todo o conhecimento do mundo se a gente não pratica. E a gente precisa praticar, porque é a prática que vai mostrar aonde que a gente está errando, se a gente está fazendo certo, e se aquele conhecimento que foi passado, realmente ele é verídico. Então, a gente precisa entender o medo.
e trabalhar o medo. O medo é um sentimento, o medo é uma emoção que ele precisa ser trabalhado. Então assim, ó, o grande medo de um médium é entrar em contato com coisas espirituais. Só que ele não tem como fugir disso, ele nasceu médium. Em mediunidade ele é caminho sem volta, você nasceu médium, você vai morrer médium. E pela experiência que eu tenho, toda pessoa que tem mediunidade, se ela não trabalhar a mediunidade dela, ou ela fica depressiva. Geralmente são solteiros, não tem como alguém aguentar um médium que não trabalha, tá bom? Tem tendência a suicídio. São pessoas bipolares, uma hora quer uma coisa, daqui a pouco não quer mais, são instáveis e é difícil conviver com pessoas estáveis. E aí o que acontece? Ele muitas vezes não consegue entender por que a vida dele não dá certo, por que o relacionamento não dá certo, relacionamento dentro de casa, no trabalho, relacionamento amorosos, e tudo isso tem a ver com a mediunidade. Então a gente precisa entender assim, ó, esse medo da espiritualidade a gente precisa perder, porque a mediunidade, tu querendo ou não, um dia tu vai ter que bater de frente com ela. Como assim, Duda? Cara, o dia que tu morrer. No momento da nossa morte, da nossa passagem para o plano espiritual, não tem conversa, cara. Tu vai ter que se deparar com a espiritualidade. E por que não começar a trabalhar a espiritualidade aqui? Tem pessoas que têm medo de ficar sozinho. Vocês acreditam nisso? Nossa, Deus me livre de ver um espírito. Eu morro. Eu ouvi isso. E não foi de uma pessoa, foi de várias pessoas. Só mudava o CPF. Só que eu sempre falo para eles assim, ó. Aqui tá o Duda e tá um espírito aqui, ó. Aqui do meu lado aqui, ó. Certo? Qual que é a diferença minha para esse espírito? Porque, olha o raciocínio. Eu, Duda, eu, Eduardo, eu sou um espírito encarnado. Então, o que acontece? Assim, qual que é a minha diferença? Responde você aí. Olha o que eu vou ouvir, hein? O corpo. Eu tenho um corpo e o espírito não tem. Então, assim, esse medo de espírito, ele tem que ser trabalhado, porque você está conversando com uma pessoa que é um espírito num corpo de carne. Isso eu falo para todos os alunos. Outra coisa, assim, ó. Ah, eu tenho medo que vá me fazer mal. Gente, vamos lá, tá? Já fiz trabalhos de desobsessão, na casa de Umbanda, na casa de Amparo tem a Umbanda, onde a gente desmancha trabalhos de magia negra, tem a apometria que faz um trabalho muito lindo com magia negra também. E a gente precisa entender o seguinte, assim, ó, só um espírito, ele não pode nos matar, ele só pode nos intuir com que a gente se suicide, que a gente brigue com alguém. Ele trabalha no nosso mental. Fora isso, cara, esses filmes que o espírito pega e joga nas paredes, não sei, cara, isso não existe, isso é ficção científica. Então, assim, a gente precisa entender esse processo. E uma das coisas mais legais que a gente precisa entender é o seguinte, ó. A mediunidade, por que a pessoa tem medo da mediunidade? Porque é algo que você não conhece. E nós sempre vamos ter medo daquilo que a gente nunca fez na vida, daquilo que a gente está fazendo pela primeira vez e daquilo que a gente não conhece. Então, assim, eu aprendi isso, eu quero muito poder compartilhar com vocês, que é o seguinte. A forma de combater o medo é a inteligência. É o estudo. Cara, vamos falar de projeção astral? Eu que tenho projeções astrais. Cara, tu sente o teu corpo, o teu espírito saindo do corpo, que é chamado o processo de decolagem. E no começo, cara, eu tinha muito medo e eu perdi experiências incríveis. Hoje eu não tenho mais medo. Por que eu não tenho mais medo? Porque, cara, para e pensa comigo assim. Eu comecei a me trabalhar, eu comigo mesmo, assim, ó. Você vai esperar outra vida para ter essa experiência que você está tendo? Outra coisa, você muitas vezes, Duda, você se questiona se realmente existe o plano espiritual. Cara, é uma ótima oportunidade para você ver com os próprios olhos se realmente existe o plano espiritual.
E eu comecei a me trabalhar isso e eu tenho experiências incríveis de projeção astral. Só que esse medo, ele teve que ser controlado por mim. E se você parar para pensar, a vida inteira a gente tem medo. Esse comportamento, além de ser de origem, né, emocional, psicológica, é um comportamento que vem de pai, de mãe, que nos assusta, que nos coloca medo, que fala... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, ó, eu que sou terapeuta, eu falo para todo mundo, trato pessoas, eu trabalho tratando pessoas. Os antigos, tá? Avô, bisavô, tios. Cara, eu não entendo como é que... Não é todo mundo, não dá para radicalizar, mas principalmente aqui no sul, os caras são uns retardados mental, eles colocavam medo nas crianças. Colocavam medo, porque o Saci Pererê, porque o Semironga passa por ali, não fique numa mata sozinho que vai vir não sei o que, o Curupira te pegar. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. E as pessoas crescem com esse medo. Uma das coisas que deveria ser ensinada na escola é aprender a questionar. Questionar tudo que a gente ouve. A todo momento, a todo instante. E ter esse questionamento que eu acho que é importante. E o medo a gente precisa trabalhar. E uma das coisas que eu quero que você entenda assim, ó, você que é médium, que está me assistindo. Duda, mas eu não tenho toda essa mediunidade. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, ó. Eu duvido a pessoa que não tenha um grau de mediunidade. E eu provo isso. Eu duvido aquela pessoa que não acordou de madrugada, que deu vontade de ir no banheiro, fazer xixi, que até chegar ao banheiro não sentiu um arrepio, não sentiu uma presença. Você que está me assistindo, você já sentiu isso? Isso é mediunidade, cara. Isso é sensibilidade. Então, a grande proposta desse vídeo é o seguinte: vamos perder o medo e buscar nossa evolução espiritual através da mediunidade. Não tenha medo de dar esse passo. Claro que a gente precisa... Uma coisa que eu quero deixar muito claro, assim, ó, com estudo. A gente precisa estudar a vida toda sobre mediunidade. Livro, Os Domínios da Mediunidade, incrível. Livro dos Médiuns, incrível. A base para todo médium, lê isso. É muito importante assim, a gente buscar um professor, alguém que nos ensine, mas não fazer dessa pessoa um mestre, um guru. É uma pessoa que vai passar pela nossa vida, vai nos mostrar um caminho, mas essa pessoa vai seguir, tu vai seguir sem essa pessoa e tá tudo bem. Então, assim, esse medo que a maioria das pessoas tem sobre mediunidade, ele só pode ser perdido se trabalhando internamente. E para e pensa comigo, assim, ó, muita coisa a gente precisa trabalhar internamente. Ter coragem. Só que assim, ó, vamos lá, tá? O que é coragem para você? Eu cansei de ouvir assim, ó, não existe coragem sem medo. Mas o que é coragem? Coragem, para mim, tá? É a gente superar algo interno nosso. É a gente superar o medo de fazer algo colocando o intelecto, a inteligência acima de tudo. Lembrando, etimologia, inteligência vem do latim intellegere, escolher dentre. Se você é uma pessoa que você tem um grau de intelectualidade, é inteligente, você tem que fazer uma escolha. Tá, ok, eu tenho mediunidade, eu reconheço que eu sou médium, mas eu quero seguir esse processo ou eu quero parar? Se eu parar, o que eu tenho a ganhar ou a perder com isso? E se eu continuar, o que eu tenho a ganhar ou perder com isso? Cara, é só você que pode responder. Então, esse medo, ele precisa ser superado. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que é uma coisa... como é que eu posso falar? Fugiu a palavra, assim, é um dos tópicos desse vídeo. Se você tem muito medo, você vai ser manipulado. Religiões que têm o controle de massa trabalham um medo em cima de você. Se você fizer isso aí, você vai queimar no fogo do inferno. Já era. Quem disse que eu vou queimar no fogo do inferno? Quem falou? Aonde que está escrito? E aí? Eu quero só poder, pessoal, sinceramente, despertar em vocês assim, ó, é o questionamento. E que vocês tenham as próprias experiências de vocês. Claro, é muito importante, às vezes, conversar com alguém que já trilhou aquele caminho.
No começo da minha mediunidade, eu tinha muito medo. Eu era criança, eu dormia num quarto com meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, eu sentia muita coisa durante a noite. Uma vez algo de noite veio e soprou no meu ouvido, falou uma palavra. Pensa no medo de uma criança. Hoje, cara, eu não tenho medo de nada e vou te dizer bem, eu tenho muito respeito pelas entidades, mas eu não tenho medo, eu tenho respeito. Se coloca no meu lugar, assim, ó. Eu sou dirigente de uma casa espiritual. Você acha que eu recebo pouco assédio? Cada pessoa que eu ajudo lá num atendimento fraterno, ou mesmo na terapia, ou gravando um vídeo aqui, eu tô comprando uma briga. Tá, mas tu não tem medo? Cara, eu não tenho medo, cara. Eu não tenho medo. Se a gente tiver medo da vida, a gente fica estagnado e a gente não evolui. E o nosso processo é evolução. As plantas, tá? Para que a planta foi feita? Para fazer fotossíntese. Para que o animal foi feito? Para perpetuar a espécie. O que o planeta, a espiritualidade espera do ser humano? Princípios, valores e virtudes e, acima de tudo, o desenvolvimento de sua espiritualidade. Para fechar esse vídeo, tá? Você que tem uma mediunidade, eu queria falar da Bíblia. Pô, mas tu fala da Bíblia? Sim, eu falo da Bíblia porque assim, ó, para falar da Bíblia, a gente precisa ter, em algum momento, ter lido a Bíblia. E a Bíblia tem muitas passagens incríveis, principalmente de Jesus. Eu falo para todo mundo que eu sou fã de Jesus Cristo. A parábola dos talentos. Você a conhece? Aí veio o Senhor e deu talentos a seus 3 escravos. O primeiro, ele deu 5 talentos. O segundo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro, ele deu apenas 1 talento. E pediu que cuidasse até que ele voltasse. O primeiro servo, que ganhou 5 talentos, dobrou. E de 5 talentos, ele fez 10 talentos. O segundo, que tinha 2 talentos, ele também dobrou. De 2, ele fez 4 talentos. E o terceiro servo, com medo de perder aquele talento, achou que era mais fácil ele esconder esse talento do que tentar dobrar esse talento. Ele enterrou na terra. E o Senhor veio até seus servos e cobrou os talentos. Queria fazer uma analogia. Talento, eu quero que você, cada vez que eu falar talento, que você pense em mediunidade, dom, vocação. Chegou ao primeiro servo, e não escravo, desculpem, eu falei errado, e é bom que fica errado e a gente mostra que a gente é ser humano aqui. Ele chegou para o primeiro servo, tá? E pediu os talentos. E o primeiro servo fala assim: Senhor, Senhor, dos 5 talentos que me deste, eu te entrego 10. E o Senhor fala assim: servo bom e leal, no pouco foste fiel, e no muito conseguiste produzir mais. Entrai no reino dos céus. Ele vai até o segundo. E o segundo fala: Senhor, dos 2 talentos que me deste, eu consegui dobrá-los, te entrego 4. E o Senhor fala: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, e ao dobrar os talentos, entraste no reino do céu. Chegando ao terceiro, o terceiro fala assim: Senhor, como eu sei que tu colhe aonde não foi plantado e ceifa aonde não foi colhido, eu peguei o talento e o escondi, o enterrei, não produzi, não dobrei. E aí o Senhor falou: servo mau, tu sabe que eu colho aonde não foi plantado e ceifo aonde não há nada produzido. Tudo que eu queria de ti é que usasse esse talento. Desce então aos bancários para que me trouxesse pelo menos com juros, mas nem isso fez. Então, nesse momento, que você possa ir para o inferno.
Ir para o inferno é uma metáfora, mas por que eu estou falando da parábola dos talentos assim? Você que está me assistindo, todos nós temos um dom, todos nós temos um talento. Por exemplo, assim, ó, eu quero que você entre no vídeo comigo, você pode estar trabalhando, ouvindo, mas eu quero que você responda mentalmente, vai ser muito legal isso, tá? Você que assiste o canal do Duda, da Casa de Amparo Guerreiros da Luz, qual é o meu talento? Qual é a minha qualidade? Qual é o meu dom? Não precisa digitar nada aí, só, por favor, respondeu, né? Agora eu te faço uma pergunta, qual é o teu dom? Qual é a tua qualidade? Qual é a tua vocação? Qual é o teu talento? Eu tenho certeza que você não sabe responder. Qual é a sua mediunidade? Você entende que quando você olha para fora, para uma pessoa, você exatamente qual que é o dom, o talento daquela pessoa, mas quando eu peço para você voltar para você, você não tem respostas. Então assim, ó, um grande conselho de alguém que tinha muito medo, mas trabalhou esse medo. Para quem não sabe, eu sou lutador de jiu-jitsu, apenas treino jiu-jitsu porque eu sou um guerreiro, sempre falo isso. Eu tinha muito medo de treinar jiu-jitsu, porque os caras são gigantes, os caras são fortes. Mas eu queria muito isso, eu tive que trabalhar esse medo de me machucar, esse medo de lutar, porque uma das coisas que eu aprendi é que a vida reencarnatória, a vida terrestre, ela é muito dura. E ela vai te bater, e vai bater muito forte. Não é o quanto que você revida, é o quanto que você suporta. Então a gente precisa sair dessa zona de conforto, desenterrar esse talento que está enterrado dentro do nosso espírito e trazer ele para fora. Poder fazer algo de diferente no mundo e viver sim, saber que a gente tem uma passagem transitória por aqui e que logo logo a gente vai retornar à pátria mãe. Tem pessoas, gente, que morrem de medo de morrer. Eu tenho um caso na minha família, não vou falar o nome dela, ela está lá na Criúva, lá na Mulada. Ela tem 92 anos, cara, ela está definhando na cama, mas ela tem muito medo de morrer. Eu tive lá fazendo uma visita, do pescoço para baixo, o corpo físico dela está todo desligado. A perna, a coxa, dá para ver o fêmur dela, o osso do fêmur, mas ela não está desligada do cordão de prata da cabeça. Porque ela tem muito medo de morrer, ou seja, foi uma pessoa que viveu uma vida inteira, foi uma excelente mãe, uma pessoa boa, mas assim, ó, faltou a espiritualidade. Que isso não falte para todos nós. Você que é médium, que está me assistindo, cara, passamos por uma pandemia, ficamos isolados. Está na hora de a gente despertar esse talento que existe dentro de nós e trabalhar esse medo para que a gente possa evoluir em todos os sentidos. Quando você começa um emprego, você não tem medo. Quando você recebe uma promoção, você não tem medo. Quando você está começando um relacionamento, quem já quebrou a cara várias vezes, você não tem medo. Cara, acredite, o medo é um sentimento, uma emoção que precisa ser trabalhado. O grande mal da humanidade se chama ansiedade. Uma pior da ansiedade, síndrome do pânico, que nada mais é do que o medo de ter medo. Certo, pessoal? Queria agradecer ao pessoal que está contribuindo muito com o canal, sabe? Que tem nos ajudado muito, que manda as mensagens, que compartilha, sabe, a sua opinião. Cara, você só tem ajudado a me dar força para gravar todo dia, tá? Fiquem com Deus aí, um forte abraço.